Olá malta, bom dia! Hoje eu quero partilhar com vocês coisas absolutamente aleatórias, mas aleatórias em uma aparência, porque obviamente na minha mente tudo tem sentido, nas que estou interessada ultimamente. E acho que é um exercício tão fixe, porque às vezes tenho estas ideias que queres aprender mais sobre estes temas ou queres dar uma olhada assim, uma pesquisa um bocadinho mais profunda na internet, porque não sabes como funcionam as coisas. Eu tenho tentado compreender como funciona um ordenador, um PC, várias vezes ao longo da minha vida e todavia acho que é magia, ou seja, não consigo entender como os seus zooms, os impulsos elétricos acabam por ser um videojogo, sabedes? Não me entra na cabeça. Mas coisinhas destas que te interessa e dizes, pois não está mal saber sobre isso. E esta é a minha lista. Em primeiro lugar, é um bocadinho aleatório, mas quando houve o apagão na Península Ibérica, acho que foi em abril, e só funcionava nas rádios, eu dei-me conta que eu tinha zero ideia de como funcionam as rádios. Ou seja, se já não entendo como funciona a internet, imaginem-se as rádios. Vale? Então, tenho muito interesse por saber como funcionam as rádios e, ao mesmo tempo, sendo que uma habilidade útil de ter, como utilizar e se calhar de construir uma rádio básica, é que poderia ser um trabalho se acabo por gostar disso. Em segundo lugar, quero aprender a arranjar a minha própria roupa, porque muitas vezes tenho roupa que tem um buraquinho que eu sei não é difícil de arranjar, não pode ser muito difícil, especialmente se não queres que fique assim perfeito, mas tenho sempre preguiça de aprender e chegou um ponto que tenho tipo mínimo 3 peças de roupa que necessitam pequenos arranjos e não quero levá-las a arranjar porque sei que vai custar mais dinheiro quando é uma habilidade que eu deveria ter, sabedes? Porque são arranjos básicos, tipo, tem um buraquinho, queres? Que já não tenho buraquinho, porque depois fica mais grande o buraco. Em terceiro lugar, não sei porquê, mas ultimamente tenho interesse na meteorologia e acho que é tão misterioso como funciona o mundo, especialmente a nível meteorológico. Muitas vezes as predições mudam, não muito exageradamente, mas muito rápido, porque há milhões de fatores a ter em conta. E agora, com o cambio climático, que o tempo e as estações estão a mudar, sinto que é um tema sobre o que quero ter mais conhecimentos. Em quarto lugar, quero aprender a fazer crochê, porque sinto que cheguei a um ponto no que quero centrar-me em ter roupa de materiais mais naturais. Em segundo lugar, quero ter roupa personalizada, coisas que eu gosto, porque às vezes tens coisas, ou coisas que dizes, que fixe, mas custa mais de 100 euros, e podias fazê-lo tu, e gastar o teu tempo livre em fazer isso, e aprender uma habilidade prática, e tê-lo exatamente como tu queres. Porque muitas vezes, não sei vocês, mas eu sou muito particular com o que compro, especialmente com a roupa, e como gosto do desenho, mas não é o tono da cor específico que eu gostaria. Que é bom para comprar menos, mas ao mesmo tempo sinto que se calhar quer dizer que eu deveria saber fazer coisinhas para mim. E às vezes vejo estes DIYs tão fixos e coisas que a gente faz e digo, eu também quero ter um desses cardigans feitos por mim com as cores que eu gosto, a combinação que eu gosto, o desenho que eu gosto. E adicionar-lhe estas florecinhas em 3D ou coisinhas, acho que seria tão fixo. Depois podes também utilizá-lo para dar para gente, tipo no Natal ou no aniversário. É uma coisa feita a mão, de qualidade, mais original e criativa. Acho que pode ser super fixo em geral a nível comunitário. Depois, isto é super recente, mas vou falar disto em outro vídeo, mas comecei a escrever uma novela que vai estar serializada no Substack gratuitamente. É super natural, mas quero que tenha elementos de horror. Mas sucede que eu não tenho lido muito horror. Tenho tentado ler Stephen King, porque como se considera que é o rei deste tipo de género, e não gosto nada do Stephen King, mas eu li este livro. Sei que estou a falar por sempre disto, mas li este livro da Yrsa Sigurðardóttir, Them Horror, e acho que foi maravilhoso. Foi o melhor livro que eu li em não sei quanto tempo. Inspirou-me um bocadinho a ter elementos de horror na minha história, mas sinto que é uma coisa muito delicada. Atenção que necessitas quando escreves para não só criar no leitor a emoção que tu queres, mas que seja próprio horror. Há uma tensão aí que acho super complicada de escrever e de comunicar. Então, quero particularmente pesquisar sobre como escrever
coisas que dão medo. Já não sei nem em que número vamos, mas quero aprender sobre os vikingos. Sinto que isto é super básico, porque os vikingos são como uma coisa super popular, especialmente acho que para os homens. Mas estive a ler e ver Vinland Saga. E adoro a história. Eu achava não ia gostar, porque honestamente o estilo de dibuixo não é o meu favorito, mas estou a adorar a história. E vou fazer mínimo um vídeo sobre Vinland Saga no canal, mas estou esperando a acabar toda a história. Estive a ver se conseguia o segundo volume do manga, porque não venden aqui as lojas, só tenho o primeiro. O encontrei no Amazon Portugal. Não há Amazon Portugal, há Amazon Espanha, e às vezes, por alguma razão, alguns produtos, além de que sejam vendidos pela Amazon, não os conseguem enviar à tua direção em Portugal. Então, podia comprar o volume 3, mas não o volume 2. Quero acabar a história antes de fazer o vídeo. Também eu para ter tudo o contexto emocional, psicológico, a reflexionar bem sobre o que sucede aqui. Mas isto inspirou-me a saber mais pelos vikingos, pois tenho o interesse e quero fazer assim umas pesquisinhas. E sinto que há muitos mitos sobre os vikingos, então acho que vai ser também super interessante ver quais são os mitos que eu não tinha muita ideia porque nunca tive assim muito interesse, mas sei que há muitos mitos, então pois tenho também a curiosidade. Estive em Dinamarca, estive num museu que tinha muitas coisas vikingas e foi super fixe, gostei muito, tenho sempre muito interesse na religião. Então, a parte de cultos animais, paganismo, essas coisas, adoro, assim que quero aprender mais sobre os vikingos. Por certo, isto não é minha, do meu namorado, mas eu vou comprar os próximos. Depois, também a causa de eu querer escrever a minha novela serializada sobre o sobrenatural com toques de horror, eu quero aprender mais de folclore para incluir os elementos do folclore e mitologia no mundo real dentro da novela. Eu levava só 2 páginas escritas quando me di conta de que efetivamente necessito fazer muita investigação para construir uma história realmente boa. E eu sabia, porque tenho ido a estas palestras que dão autores, especialmente na escola. Na minha escola sempre traziam autores de livros que líamos ou que eram famosos no seu rango de idade para falar com eles e poder fazer as perguntas. Eles nos explicavam como escreviam e as coisas sobre as que pesquisavam. Então eu sempre soube que uma novela de ficção também necessitava de investigação, mas como eu não tinha feito, eu não tinha ideia de que levava tanto nível de trabalho e detalhe. Tenho que dizer que agora tenho uma admiração renovada pelos escritores de ficção que precisamente fazem pesquisas deste tipo, que são a maior parte deles. E, em último lugar, mantenho os meus interesses antigos de tiro com arco e montar a cavalo. Montar a cavalo todavía não está em desenvolvimento e não vai estar proximamente, mas estive numa aula introdutória a tiro com arco. O único problema é que fica super longe da minha casa, então acho que vou ter que buscar outro lugar, mas gostei de fazê-lo. Foi muito relaxante. O meu único problema é que na minha cabeça fazer tiro com arco é uma atividade física, mas em realidade só estás a treinar parte da espalda e dos ombros. Então é mais como uma atividade relaxante de concentração que próprio fazer exercícios, sabedes? Mas tenho interesse. Acho que é uma coisa super fixa para fazer uma atividade que realmente tem presença, porque tens que estar concentrado, mas é uma concentração muito particular. Estás já num ambiente que todo mundo está a fazer isso. Tens que estar sempre a, tipo, calcular o resultado e ir fazendo mini correções. Isto tudo por hoje. Sei que é um vídeo super curto, mas estas são as minhas últimas não obsessões, porque todavía não tenho entrado próprio nelas, mas estes são os meus últimos interesses aleatórios sobre os que quero aprender ao longo dos próximos meses, conforme vou tendo tempo. Obviamente a maior parte destes interesses não são prioritários, porque há muitas coisas nas que tenho interesse, vou ter interesse, não tenho tempo para todas, mas sim que quero dar prioridade a algumas delas para ir avançando pouco a pouco, porque às vezes, por exemplo, vou começar a aprender de rádios, sei que eu não vou gostar como quando comecei a tentar aprender a programar e aprender Python. Tentei tipo 5 vezes e ao final tive que admitir que não gostava tanto e definitivamente não gostava o suficiente como para aprender bem a fazê-lo. Na minha defesa, todos os cursos que eu tentei fazer, eu tinha que quase todos os passos perguntar ao ChatGPT o que estava a suceder porque não entendia nada. Isso também pouco ajudou. Mas, em geral, foi um interesse que acho não vai voltar nos próximos anos, mas estivo en como experiencia o exploralo. As veces que
experimentar as coisas para ver se son para ti ou non. Entón, estes são os intereses que quero explorar máis ou menos proximamente. Algún deles vai ser a longo prazo, outros a corto prazo, outros a medio prazo. Vou ir vendo, mas adoraría saber nos comentarios en que coisas teñen intereses, así, pois é que hai aleatorios ou non moito relacionados coa vida diaria. Moito obrigada por ver o vídeo até o final e até a próxima!